Alô, teste, teste. E agora, gente? Estão Tá me, ouvindo? tá me ouvindo? Testando, testando o som. Essa voz de cantor. Agora foi. Foi? Sim, mesmo problema com o Bruno, agora eu já entendi o que foi. Eu achei que tinha sido um problema da última vez, mas acabei de descobrir que foi outro. Não, sem problema. Eu vou começar do começo, então. Repetir tudo, pode? Por favor. Ah, tá. Então é o seguinte. Eu estava agradecendo, né, o convite e a iniciativa de promover esses espaços de discussão de ciência. E eu vou falar sobre um tema que eu trabalho, né, no laboratório junto com a minha equipe todos os dias, ou pelo menos estávamos trabalhando todos os dias até essa pandemia entrar com força, mas a internet veio para diminuir esse espaço entre a gente. A única coisa que eu acho ruim, eu tenho dificuldade, assim, eu posso dar uma aula para o Mineirão inteiro, não tem problema nenhum, mas eu estou aqui no quarto da minha filha, né? Eu estou olhando para a parede. Então, isso é muito impessoal, é muito esquisito, não consigo ver a expressão de ninguém, então eu espero que esteja dando tudo certo e que vocês gostem do tema. E esse tema, a interação entre intestino e cérebro, eu acho fascinante. Não é porque eu estudo isso, não. É também, mas é um tema muito legal. Só que eu entendo que pessoas diferentes têm interesses diferentes. E como eu também percebo que às vezes existe uma barreira, né, entre quem está falando e quem está ouvindo, e a pessoa que está ouvindo fica um pouco com vergonha, sei lá, talvez, de fazer pergunta, eu decidi começar a apresentação fazendo uma pergunta para vocês. Que, na verdade, essa pergunta é qual dos sistemas fisiológicos, aqueles sistemas clássicos que a gente estuda na graduação, qual desses sistemas vocês acham que tem a maior aplicabilidade na vida profissional de vocês? Né? Então, acho que eu fiz, se eu não me engano, são 5 opções, vocês só podem escolher uma opção dessas que estão aí. E enquanto eu vou falando algumas coisas aqui, essa parcial da pesquisa vai ser passada para mim aqui, tá? Porque aí eu preciso dela para continuar. Mas, começando de fato o tema que eu me propus a falar, essa enquete já mostra uma das grandes dificuldades que a gente tem em fisiologia. Então, eu separei em sistemas fisiológicos clássicos, cardiovascular, neuro, né, que é o sistema nervoso, respiratório, renal, digestório, endócrino. E vejam que eu coloquei cada sistema numa opção, que é mais ou menos isso que vocês estudam na graduação e a gente dá aula assim. Uma das coisas que eu acho importantíssimo de falar é que isolar isso dá uma agonia bastante, é mais ou menos o que eu estou sentindo aqui agora. Então, se eu sou um intestino e eu estou isolado, como eu estou aqui fora da sala de aula, no quarto, não estou vendo nada, eu não tenho uma noção exata do que está acontecendo. Eu estou tentando entender baseado no que uma pessoa está conversando comigo aqui, certo? Quando a gente estuda os órgãos isolados, nós estamos tendo uma fotografia, um registro do funcionamento daquele sistema isolado. Se eu tirar a célula desse sistema e ir para o in vitro, eu estou isolando ainda mais, diminuindo ainda mais o meu grau de complexidade do sistema. Eu consigo controlar melhor algumas coisas, mas eu perco a interação entre elas, né? Então, eu não sei como é que está aí, mas eu imagino, né, nas minhas aulas para terapia ocupacional, quando eu fazia essa enquete, a maior parte das pessoas falava assim, sem sombra de dúvidas, que neuro era o principal sistema de interesse delas, certo? Tinha respiratório, tinha cardiovascular, era uma dúvida danada, mas o sistema digestório era um ou outro que eu acho que queria fazer uma média comigo, que era professor, ficava com dó
e falava assim, eu vou votar no digestório só para essa pessoa, sabe aquela coisa vergonha alheia? Eu acho que é mais ou menos isso. Só que, na verdade, quando a gente, então, for colocando esses sistemas de novo no organismo, eu acho que vocês vão ver no final dessa conversa que a gente está tendo, que o sistema digestório ele não é tão periférico assim. Ele é muito central. E, na verdade, essa ideia de centralidade do sistema digestório, da conectividade do sistema digestório, do intestino com o resto do organismo, é antiga. Então, eu separei aqui um fragmento de um livro, chama Memórias de um Estômago. Esse livro é de um autor inglês chamado Sidney Whiting. Foi publicado em 1850. E nesse 1850, na década de 50, mas de 1800. E nesse livro, a gente encontra uma seguinte frase. Então, além dessas funções, o livro é do ponto de vista do estômago, tá? É o estômago narrando o livro. Então, além dessas funções, e que funções são essas? Que é suportar o organismo como um todo, eu conto com mensageiros fiéis em todas as direções. E entre mim, ou entre eu, que é o estômago, e aquele indivíduo, o senhor cérebro, foi estabelecido uma comunicação de mão dupla através de fios elétricos pelos quais eu posso reportar as minhas necessidades e ele reporta a mim as necessidades dele, cérebro. Então isso é 1853. Então aqui a gente está falando exatamente dessa interface entre o cérebro e o intestino. E antes de... eu gostaria mesmo que isso aqui fosse bem interativo, que vocês fizessem muita pergunta, mas antes de deixar vocês fazerem pergunta, eu só queria falar uma coisa importante. A gente entende essa comunicação entre cérebro e intestino. Se vocês lembrarem da aula de digestório, tem uma fase que é uma fase muito importante da digestão, que é a fase cefálica. Nessa fase cefálica, você não precisa de estar com um alimento dentro de você, que seja na cavidade oral. As coisas já estão acontecendo. Então, o organismo ele é capaz de, por estímulos visuais ou olfativos, ele é modificar o trato intestinal. Então, é só você imaginar quando você está com fome e você vê, sei lá, sente o cheiro daquela picanha do churrasco que a gente não pode fazer mais, ou não deveria, né? Pelo amor de Deus. A gente saliva. A gente tem vontade, quando sente o cheiro ou vê aquela carne, o estímulo visual ou olfatório, a gente responde a esse estímulo, certo? Isso é uma comunicação muito importante. Na verdade, essa fase cefálica ela é responsável por cerca de 70% de toda a secreção que acontece no trato gastrointestinal durante o ciclo alimentar. Só que a outra via ela é verdade também, de um sistema dito periférico para o sistema nervoso central. Então, eventos que acontecem no intestino, no estômago, eles são capazes, esses eventos, de serem transmitidos até o cérebro. E existem vários desses exemplos que são responsáveis tanto por situações fisiológicas quanto por situações patológicas. Tá? Então, eu já vou pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, não estou vendo nada, né? Mas tem uma voz aqui falando comigo, e ela vai transmitir as perguntas para vocês. Vocês já podem colocar aí, tá, gente, as perguntas, por favor. Olha, as pessoas estão respondendo sobre a sua pergunta, elas estão respondendo B. Exceto a Beatriz, que falou que são todos. Mas é um só, então ela é anárquica, tá vendo? Então, eu já sabia que ia ser neuro. O que eu vou provar para vocês hoje é que, na verdade, a gente é um bando de célula em volta de um tubo digestivo, tá? Completamente louco.
Tem algum. Vocês querem que comece falando sobre o que eu quiser, ou vocês querem vocês mesmos começarem a controlar essa live? É tudo que você quer saber sobre interação intestino-cérebro. Que enquanto o povo não faz pergunta, eu vou falar, então, mais especificamente de como é que isso é feito, né? Porque até agora a gente está num campo meio anedótico aqui, mas essa comunicação, gente, ela pode ser feita de duas formas principais, né? Então a gente tem o sistema endócrino, que acho que daqui não é segredo para ninguém. Então, uma série de hormônios são produzidos, né? Por células, as células neuroendócrinas, descritas lá há muito tempo atrás, que produzem hormônios. E esses hormônios caem na corrente sanguínea e eles são responsáveis por regular não só a função do próprio trato gastrointestinal, do próprio sistema digestório, mas também impactam o funcionamento do sistema nervoso central. Então essa é uma delas, sistema nervoso. Sistema endócrino. E a segunda, eu já dei o spoiler de mim mesmo aqui, é o próprio sistema nervoso. Então, se a gente pegar fora do sistema nervoso central, o intestino, o trato gastrointestinal, é o sistema com a maior abundância de neurônio no nosso organismo, né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos que você fala assim, você está falando M, é um elogio, na verdade, porque é melhor falar pelo intestino do que pelo coração, certo? Porque tem maior neurônio, então o negócio tem uma certa razão de ser. Mas o que é interessante é que esse sistema nervoso, ele é muito rápido. Como é que chama? Essa comunicação, ela acontece de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Então, tanto o cérebro envia informação para o intestino e o intestino para o cérebro em torno de milissegundos. E vocês podem achar, às vezes, que isso é um caminho muito complexo, é uma neuroanatomia muito difícil, só no cérebro, tá? Porque, na verdade, a gente está falando aqui, basicamente, de um nervo principal, que é o nervo vago, né? Que ele tem esse nome vago porque ele não tem um alvo específico. Então, desde a porção final do esôfago até a porção inicial do intestino grosso, a gente tem uma inervação vagal muito importante. É um sistema nervoso parasimpático, tem a acetilcolina, o neurotransmissor, mas o que é mais legal e é fantástico é que esse nervo ele é bidirecional, quer dizer, ele leva a informação nos dois sentidos. E o mais impressionante ainda, aí é que está a coisa, é que a mesma célula neuroendócrina que produz o hormônio, que comunica o intestino, por exemplo, com o cérebro, é a célula que faz sinapse com o nervo na mucosa intestinal. Então, o que eu quero dizer com isso? É um nervo, uma sinapse, minha luz aqui está variando bastante, é um nervo, é uma sinapse, e o que está acontecendo no intestino, antes mesmo da produção de qualquer hormônio, já chegou no cérebro. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, se você comeu, o alimento chegou no intestino, está sendo quebrado pela ação das enzimas pancreáticas, as enzimas do enterócito, a célula neuroendócrina já está percebendo isso já chegou no cérebro e já voltou a informação regulando a função digestiva e absortiva no intestino. Então, é algo fantástico que acontece mesmo antes da absorção de qualquer coisa. Fatores presentes no lúmen são capazes de estimular uma resposta neural entre esses dois órgãos. Tem alguma pergunta aí? Gente, faz pergunta, gente, pelo amor de Deus. Por enquanto, não. Não? Então, vou continuar. Quando a gente pensa, então, nesse sistema nervoso, associado ao tubo digestivo, a gente tem que lembrar da um pouco da histologia, né? Depois eu sugeri vocês de irem lá no meu Instagram, eu já fiz esse negócio,
essa revisão do intestino, mas se você for parar para pensar, a gente tem a mucosa. O que é a mucosa do intestino? Então você pega lúmen aqui, tá? Tem o epitélio revestindo. Então o epitélio faz parte da mucosa. O epitélio ele não fica flutuando, então ele tem uma lâmina própria onde ele está sustentado. Isso também faz parte da mucosa. E existe uma camadinha de músculo que delimita a mucosa de uma região chamada de submucosa. A submucosa é tecido conjuntivo. E ela está externamente à submucosa, a gente tem duas camadas musculares, né? E externamente, mais na periferia, a camada serosa, se for um órgão peritoneal, ou adventícia, se for tecido conjuntivo, não tiver peritônio recobrindo essa porção. Então, essa é a distribuição em camadas do tubo digestivo. O que acontece é que a gente tem nervo chegando em todas essas camadas, tá? Então a gente tem uma inervação que chega na muscular, na camada muscular, uma inervação que está chegando na submucosa e uma inervação que está chegando bem ali próximo da mucosa e que faz sinapse com essa célula neuroendócrina que eu falei para vocês. São 3 terminações, então, que eu queria chamar a atenção, e elas têm funções diferentes. Por exemplo, elas percebem o volume, que então, se você come muito, nossa bateria aqui está dando um eco, mas então, se você come muito e o lúmen enche, essas terminações nervosas elas são capazes de perceber essa alteração de volume. O que não se sabia, até bem recentemente, era qual que era o papel dessas terminações próximas do epitélio, né? Que é muito engraçado, porque você fica meio que querendo saber para que ela serve. Só em 2018 que teve um paper que mostrou que essas terminações associadas à mucosa, elas estão justamente relacionadas na transmissão dessas informações do conteúdo luminal. Né? Então, a presença de nutriente, determinados tipos de nutriente, por exemplo, carboidrato, ou produto de microbiota, tá? Toxina. Então, você tem um monte de coisa que já essa célula já percebe e já manda para o cérebro. Então, são terminações diferentes com funções diferentes. Mesmo quando a gente fala de sistema nervoso entérico, né, que é esse sistema nervoso associado ao intestino, ele não funciona, apesar de ser muito parecido entre as regiões do tubo digestivo, ele não funciona exatamente da mesma forma. Então você pega uns trabalhos bem bacanas, assim, que eles foram lá na região onde esses neurônios se originam e mediram estímulos diferentes em regiões diferentes do órgão, do tubo digestivo. Então você pega, por exemplo, o que eles fizeram? O estômago e intestino. Vamos ficar só com 2 aqui para a gente simplificar. Aí, um dos estímulos é estímulo mecânico. Né? Os caras desceram lá com um balão gástrico e inflaram o balão gástrico no estômago. E viram uma série de respostas nesses corpos de neurônios, dos neurônios, obviamente, sensoriais. Então, quando eles fizeram isso no estômago, uma série de neurônios disparou. Quando eles fizeram esse estímulo no intestino, a proporção de neurônios que disparou foi relativamente menor do que quando esse estímulo foi feito no estômago. E aí, então, trocaram para outro tipo de estímulo. Qual o estímulo que era? Um estímulo químico. Né? Então, deram uma solução rica em carboidrato no estômago e no intestino. E perceberam uma resposta mais ou menos inversa. De onde se conclui que foi um trabalho muito bonito que concluiu que os estímulos, quer dizer, regiões diferentes do tubo digestivo respondem preferencialmente a estímulos diferentes, sejam eles mecânicos
ou químicos. Isso é sensacional. A gente fala isso como se a gente soubesse há milhares e milhares de anos, mas, na verdade, as provas cabais nessa área estão saindo agora. Só que eu vou levar essa conversa, que eu acho que é para um lado mais interessante, tá? Porque a fisiologia gastrointestinal ela é legal, mas eu acho que tem um lado que ele é pouco falado, que você vai encontrar pouco no livro-texto. E para isso eu vou citar alguns experimentos aqui legal. Tem pergunta aí? Tem pergunta. Pode fazer. Vamos lá. Estão perguntando qual foi a sua inspiração para começar a estudar esse tema. Nossa! Gente, eu sou #sinceridade, tá? Então, só para responder essa pergunta, é uma coisa muito interessante, porque assim, a minha iniciação científica, até o final do doutorado, eu trabalhava com sistema reprodutor masculino. Aí, no meu pós-doc, fiquei 10 anos trabalhando com isso. Aí, no meu pós-doutorado, eu decidi mudar um pouco de área, né? Porque eu queria ter a minha pergunta. E como eu fiquei 10 anos no mesmo laboratório, chegava um ponto que eu pensava numa pergunta e eu não via a diferença entre a pergunta era minha, mas na pergunta eu via a minha orientadora. Não sei se vocês estão entendendo isso, porque 10 anos a gente pensa muito igual a pessoa que a gente trabalha, né, esse tempo todo com ela. Aí eu decidi mudar de área, eu queria aprender técnicas novas, procurei um laboratório e comecei a trabalhar com fígado, sistema imunológico no fígado. Aí depois eu mudei também de novo, um outro pós-doc, trabalhei com sinalização de cálcio, regeneração do fígado. Aí isso, fiquei um tempinho trabalhando nisso, uns 2 anos. Aí, quando eu passei no concurso, eu fui conversar com um professor do departamento. E esse professor do departamento, o professor Cândido, do Laboratório de Endocrinologia, ele me falou assim, na minha... Eu não lembro quando que foi, eu acho que doutorado, não sei, em algum momento da vida dele, ele estudou que quando ele fazia uma lesão em um núcleo central, a regeneração do fígado era menor. Aí eu, na minha santa ignorância, falei assim, a única coisa deve ter um nervo que sai de lá e vem, né? Aí eu comecei a estudar nervo vago, entendeu? Não tive uma inspiração romana, nossa, como é que eu sou inteligente. Eu acho que eu entendi errado alguma coisa e acabei caindo numa área que me fascinou. Então, hoje a gente trabalha com esse aspecto. No laboratório, a gente mostrou que esse sistema que eu estou falando aqui com vocês já nos últimos minutos, está envolvido, por exemplo, com a modulação de atividade de fagocitose de macrófago no fígado. Então, você dá uma bactéria para o bicho e estimula o nervo vago, a célula fagocita mais. Depois eu posso até mandar a referência do paper em algum lugar, não sei. Vocês me acham, me procuram aí, eu mando a referência para vocês. Mas a gente está vendo que tem outras funções. Por exemplo, tem uma aluna minha de doutorado agora que está mostrando, duas alunas de doutorado que estão mostrando que esse sistema ele regula o relógio biológico gastrointestinal, no fígado, no intestino, tem um impacto no metabolismo. Então, realmente é um sistema muito flexível em termos de número de funções, né? Aí agora sim eu tenho inspiração, né? Mas assim, inicial foi uma coisa meio que acidental praticamente. Não tem problema nenhum de ser. A próxima. A Clarissa está perguntando, quando você diz que fatores no lúmen já interferem nessa comunicação, que tipo de fatores? Se seria pH ou seria outro fator, formação molecular que é absorvido? Tá bom, perfeito, pergunta excelente. Quando eu falo desses fatores, é um pouco disso tudo que você falou mesmo. Então a gente tem, primeiro, né, pensando nos nutrientes, alguns desses nutrientes são capazes de estimular essas células neuroendócrinas. Então elas têm um receptor voltado para a parte luminal, à medida que o nutriente está sendo digerido, ele já está ligando aqui, essa célula produz um neurotransmissor e já estimula o nervo vago. Aí a informação chega no cérebro e aí você já tem uma adaptação
fisiológica em resposta a determinadas classes de nutrientes. Não são todos, não é uma resposta muito específica, tá? Uma resposta mais geral à presença de um nutriente na luz intestinal. Mas a gente também tem outros. Por exemplo, produto de microbiota, né? Porque a microbiota é algo muito ativo na fisiologia gastrointestinal. E coisas que você pode comer e pode fazer passar mal. Então a gente tem algumas toxinas também, elas são capazes de estimular essa sinapse. Tá? Então eu diria 3 fatores: nutrientes, alguns, produtos da microbiota e algumas toxinas. Mais alguma coisa aí? Não. Sim. A Ana Luísa está perguntando se o fato de ter aleitamento materno ou não, ou o tipo de parto, pode alterar a microbiota e, consequentemente, o comportamento. E caso sim, o que se sabe a respeito disso? Bom, acho que eu só vou ter uma resposta parcial. Então, a resposta é sim, o tipo de parto ele é importante para constituir a microbiota, né? Então, você pode ter diferença na microbiota intestinal se é parto normal ou cesárea, etc. Se tem a ver com o comportamento, a via do parto, aí eu já não sei. Mas o que eu sei é que a microbiota está envolvida em diferenças comportamentais, sim. Tá? Então, você tem uma série de respostas, por exemplo, transtornos de ansiedade, né? Tem um pessoal que sugere até outras desordens. Assim, desculpa o vocabulário, tá, gente? Eu não sou muito ligado com jargão, não. Então, se eu ofender alguém aqui, eu já peço desculpa. Mas a gente tem sugestão de participação em autismo. Agora, é uma área que ainda que precisa de mais estudos, tá? Resposta ao estresse, eu não sei te falar exatamente. O que está mais bem estabelecido é com relação ao Parkinson. Você tem um trabalho bem recente que mostrou, assim, essa é uma história um pouco engraçada, porque quando você fala de mal de Parkinson, né? Doença de Parkinson, não sei qual é o termo melhor para usar, você pensa logo numa alteração do sistema nervoso central. Mas tinham alguns pesquisadores, isso veio da hipótese de um médico, que ele fez em autópsias, né, e mostrou que, na verdade, às vezes você já tivesse uma origem também periférica. Aí, isso aí morreu, né, o povo deve ter esse cara até, isso ficou um tempo em suspensão, até que foi ano passado, no máximo, essa quarentena já me tirou a temporalidade da vida, não sei nem que dia que é hoje, mas teve um grupo, isso é muito recente, que eles mostraram que a alfa-sinucleína patológica ela é formada no intestino, ela pode ser formada, e se você corta o nervo vago, você não vê acúmulo disso no cérebro. Então, o que eles sugerem com isso é que é formado no intestino, viajar retrogradamente via nervo vago, porque é uma sinapse só, então se esse negócio entra no nervo, não precisa de passar, já chega no sistema nervoso central, direto. E ela começa a acumular no sistema nervoso central. E isso explica o porquê que algumas vezes, né, você percebe, não sei se algumas vezes, ou se o quão comum é isso, ter alterações, transtornos de motilidade gastrointestinal desses pacientes que precedem algumas alterações, alguns distúrbios motores clássicos associados ao Parkinson. Oi. Parece que travou, mas parece que já voltou. Pode continuar. Pode continuar. Tá, para eles, parece que voltou. Tá. Então, o que eu, completando, resumindo aqui, a gente tem
esse nervo vago, né, essa sistema nervoso no intestino pode ser uma via pela qual essa alfa-sinucleína produzida no intestino viaja retrogradamente para o cérebro e começa o Parkinson, né? Então, muitas vezes, esses sintomas de motilidade gastrointestinal podem preceder os sintomas motores clássicos associados à doença. O que leva a essa produção, por exemplo, pode ser a microbiota ou pode ser algum problema associado aos enterócitos. Essa origem ainda não está muito clara. Mas o que é muito bonito é que quando você interrompe esse circuito, essa alfa-sinucleína não viaja retrogradamente. E eles injetaram a alfa-sinucleína no intestino e viram Parkinson no camundongo. Né? Então é algo extremamente sensacional isso. Mostrando a complexidade dessa relação. Tá? Você Mais quer alguma coisa? continuar ou quer que continue com as perguntas? Tem mais algumas. Não sei, você que manda. Então Vamos continuar com a pergunta, porque aí o povo quer. Estão perguntando se existe algum mito que a comunidade não científica atribui à sua área. Algum mito? Sim. Que a comunidade científica atribui à minha área. Não científica. Ah, não científica. Isso. Não científica. Ah, tem vários, né? Nossa. Talvez a pior coisa que a gente tem que lidar do ponto de vista de comunidade não científica é quando você fala de microbiota, quando você fala de probiótico, quando você fala de ação de probiótico para emagrecimento. Né? Então, eu lembro que eu estava dando aula e teve um dia que a turma estava a revolta no olhar do povo. Sabe, parecia que o povo estava pegando fogo, assim. Aí eu falei, o que está acontecendo, gente? Eu fiz alguma coisa errada? Não. Aí descobriram que tinha uma... exato. Então a gente... E qual que é o motivo disso, né? Porque quando você... No trato gastrointestinal, no intestino, por exemplo, você tem muita informação sobre o sistema imune, muita informação mesmo André, sobre essas células. André, Oi. A qualidade da sua internet está boa? Oi? A sua internet está ok? Porque parece que está travando para o pessoal. E às vezes está travando um pouquinho para mim também. Ué. Deixa eu ver. Aqui Gente, não falou nada, na parte não. Geralmente que travou... uma mensagem. Deixa eu ver se destravou. Aqui tá bom. Gente, voltou? Tá travado ainda? Não. Parece que tá só travando. Tá, porque aqui tá bom, viu? O sinal aqui tá bom. Nenhum aviso de net ruim, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui alguma coisa. Parece que agora parou mesmo. Tá funcionando bem. Tá aí ainda? Parece que a transmissão interrompeu. Deixa eu ver aqui. Vai voltar. Pode ser a minha internet. Vai? Ah, não, já agora esse período e essa hora também é uma hora que está todo mundo em live. Eu estou recebendo aqui 250 avisos de povo que está entrando em live. Nem se eu quisesse ver, eu conseguiria. Voltou? Voltou. Então eu vou. Posso falar então? Gente, agora que voltou, eu não sei em que momento foi que travou. Sobre o que o professor André estava falando? Que vocês ficaram, o pessoal ficou aqui doido para saber o que era, curioso, e cortou. Isso é estratégia.
Ah, claro. A última pergunta foi se existia algum mito que a comunidade não se... Não, esse aqui você já respondeu. Foi essa aqui do seu É, laboratório, né? Se você estuda sobre o mas o povo sistema ouviu imune, a resposta do mito? parece que não. Tá, então eu vou repetir rapidamente sobre o mito, tá? Que eu não sei aonde que parou. O mito que eu enfrento é com relação a probiótico. Talvez seja o principal, mas é relacionado ao intestino. É probiótico para emagrecimento, né? Eu fiquei sabendo disso durante uma aula e os alunos vieram assim, revoltados com a coisa que estava acontecendo. Tinha uma blogueira que vendia assim, depois de muitos anos de pesquisa, nós desenvolvemos um probiótico que facilita o emagrecimento. A pessoa tomava e emagrecia como se fosse fácil assim. Esse é um mito irritante, né? Bastante irritante. Porque não adianta você falar, não adianta. Quem segue quer a resposta mais fácil, é muito difícil você lidar e combater isso. E eu antevejo, se é que não existe ainda, né? E eu não fiquei sabendo. Mas provavelmente vai começar a história de probiótico, porque a microbiota também produz neurotransmissores, né? Então você vai começar a vir um monte de coisa nessa interface, provavelmente. Então, esse é um mito grave. A outra pergunta eu esqueci, qual que era? Na verdade, eles querem que você volta e fala por que a turma ficou brava, com qual descoberta, qual foi o motivo dos olhares de raiva. E Não, é isso, né? o olhar de Que raiva, o olhar da raiva da turma foi exatamente isso, porque foram eles que viram, eu não vi. Eu estava começando no Instagram naquela época, eu não sabia, não via nada, não sabia ver nada que é treco. O povo veio, mas num nervosismo, você via que eles estavam. Acho que, não sei, ficaram nervosos por mim, entendeu? Do tanto que eu ia ficar. E depois me mostraram, eu fiquei nervoso também. Porque é uma coisa ridícula. Nossa, mas que negócio assim. Você fica mal com o treco, porque faz um estrago, né, gente? Grande. Você imagina, você está dando aula para medicina, para nutrição principalmente. Aí chega o cara da nutrição, aí vem uma mulher que é nada, assim, não tem informação nenhuma, e fala assim: achei, pesquisei aqui, uma bactéria que você toma e emagrece. Que é isso? Ainda fala que pesquisou, como é que pode um negócio desse? André, Tipo de... parece Oi. que parou na parte da sala de aula com raiva. Então eles não sabem qual foi o motivo dos olhares de raiva. Não, então, o motivo dos olhares de raiva é que eles viram o post da mulher. E eu não tinha visto. Então eu tava lá de boaça e eles estavam. Olha o que aconteceu, o que tá acontecendo. Não sei, parece que alguém se sentiu ofendido por isso também. Era uma turma que se sentiria ofendida. Eles vieram me mostrar, entendeu? Porque é um mito, e é um mito para eles, e eles têm que lidar com isso todos os dias. Entenderam agora por que eles ficaram com raiva? Eu também ficaria com muita raiva. Muita raiva. Nossa, se eu tivesse na graduação, eu falar a verdade com você, eu tinha raiva de um tanto de gente que aparecia na televisão e falava um monte de coisa. Eu imagino a raiva que esse povo teve, porque realmente, se assistiu o vídeo, era uma coisa assim, uma pessoa era ex-BBB, era uma ex-BBB, eu tô lembrando as coisas, tá vendo? Ela falava como se ela fosse a cientista, a fodona do negócio, e realmente era irritante. Mais alguma coisa? Gente, respondeu? Chegou muitas perguntas aqui, perdão se eu tiver pulado alguma. Eu estava respondendo uma outra que eu esqueci o que era. Vou voltar. Deixa eu subir o chat. O que era que eu estava respondendo? Foi sobre o seu laboratório, se você estuda Isso sobre o mesmo. sistema imune associado aos sistemas neuroendócrino também, seria o trio neuroimune endócrino. Esse trio ele é muito famoso, ele é muito importante. Eu só estudo o neuroimune. E a razão por isso é quase que
primeiro, financeira, né, porque são experimentos muito, muito caros, e técnica. Então, lembrei que eu estava falando. Porque quando você vai e imagina neuroimunoendocrinologia, você tem 3 sistemas. Então, vamos pegar um órgão, o intestino. Você sabe muito bem sobre o sistema endócrino associado ao intestino, você sabe muito bem sobre o sistema imunológico intestinal, e você tem alguma ideia, uma ideia boa sobre o sistema neural associado ao intestino. Mas quando você faz essa comunicação com o cérebro, então você chega lá no cérebro, você sabe muito sobre o sistema nervoso. Então, micróglia ou microglia, um monte de coisa. Mas na hora que você vai ver a relação entre esses 2 órgãos, funcionando em conjunto, por exemplo, você já tem uma baixa de informação muito grande. Então, as coisas são muito recentes, estão sendo discutidas ainda. Então, tem essa limitação. E a limitação técnica é porque quando você vai trabalhar com esses nervos, né, no camundongo, por que a gente usa o camundongo? É porque tem maior opção de modelo, né? Aí, para a pessoa saber dissecar, fazer uma cirurgia, realmente é muito difícil, é muito detalhe, então demora. A curva de aprendizado é uma curva muito lenta, tá? Então a gente resolveu focar em um sistema. Beleza, pode seguir? Pode? A próxima pergunta. Por que o intestino é considerado um segundo cérebro? Por que ele é considerado o segundo cérebro? 2 coisas principais. Primeiro, pela abundância de neurônio, né? Como eu havia dito no início da fala, é o lugar do nosso organismo que a gente encontra maior frequência de neurônios, fora, obviamente, do sistema nervoso central. Em segundo lugar, porque esse sistema nervoso entérico, ele é capaz de perceber estímulos e de efetivar respostas. Então, se você isola o intestino, coloca ele numa cuba, você consegue modular algumas respostas, trabalhar com motilidade, força de contração, etc. E, obviamente, quando você coloca os nervos, né, extrínsecos chegando no intestino, aí você tem uma hierarquia ainda mais de regulação fina do funcionamento desse sistema nervoso. Por isso que é considerado como o segundo cérebro, né? Ok. A próxima pergunta, acho que é a última. Essa resposta proveniente da resposta do Lumen se também ajuda a definir a preferência alimentar. Ajuda, muito boa pergunta. Ajuda sim. Quando você fala de preferência alimentar, tem uma parte muito importante associada ao intestino. E aí não é só o sistema nervoso que participa, né? Tem uma função importante do sistema endócrino também. Mas basicamente o que a gente tem é assim: esse nutriente estimula o nervo vago, essa informação chega no núcleo do cérebro, que é o núcleo do trato solitário, e de lá ela vai chegar, né, em núcleos específicos relacionados ao comportamento. Eu costumo a brincar que tem assim, a parte comportamental relacionada à alimentação gostoso, é nutritivo e faz mal, né? Porque você quer comer um treco que é bom, que te dá energia e que não te mata. Então, essa tríade. Então, isso chega via sistema nervoso, tá? Você tem a ação também direta do nutriente e dos hormônios via corrente sanguínea em outros núcleos no cérebro, né? A gente tem que lembrar que você tem regiões que a barreira hematocefálica ela é mais permissiva, tá? Então, tudo isso é integrado. Essa integração aí é com o Bruno. Vocês vão ter que chamar o Bruno de novo para dar uma palestra para vocês sobre isso.
essa integração é que define o nosso hábito alimentar. Isso é muito interessante porque realmente acontece, eu acho que junto, né? Você tem duas vezes que essa informação chega. Uma é do intestino e a outra é da cavidade oral, através da língua, né? Botões gustativos. Beleza. Foi a última pergunta? Tem mais uma. Manda bala. Até onde se sabe, qual é a visão evolutiva dessa relação direta do cérebro com o intestino? Essa conexão direta é uma característica evolutivamente estável nos vertebrados? Sim. Calma, me precipitei aqui. Eu não sei se é exatamente do jeito que a gente vê. No ser humano, no camundongo, por exemplo, que é o nosso modelo principal, né? Mas a gente tem, sim, essa conservação. Eu vou dar um exemplo em dois modelos, um de peixe e um de camundongo. O zebrafish de peixe e o camundongo ao camundongo. Então você pega o zebrafish, por exemplo, e esse estudo é um estudo lindo. Peraí, eu acho que eu me perdi. Ah, tá, lembrei o que eu tenho que responder. eu me empolgo, eu esqueço o que eu tô falando, tá, gente? Posso repetir se quiser. Então, tá. Então o negócio é assim. Se você pega o zebrafish e coloca ele lá no ambiente, eu vou tentar. Como é que eu posso fazer isso aqui? Não vou conseguir. Estou vendo se eu tenho alguma coisa. Tá, não vou conseguir, mas vocês vão ter que usar a capacidade de abstração para entender isso, tá? Se você pegar o zebrafish e colocar ele, né, embaixo, então... Ai, meu Deus. Aqui, ó, pronto. Um copo cheio d'água é o aquário do zebrafish. Embaixo dele tá aqui um iPad, sei lá, ou um tablet qualquer, mais barato, não sei, que fica passando um monte de bolinha. E bolinhas de diferentes tamanhos. Isso é importante. Então a gente tem bolinha com um diâmetro muito pequeno, uma bolinha pequenininha, um bolão. A larva, ela vai ter preferência pelo tamanho de partícula, se ela associa aquela partícula com um alimento ou com um predador. Então, por exemplo, se você deixa a larvinha com fome, esses pesquisadores mostraram que ela nada ativamente em direção a uma bolinha pequena, né? Que é um alimento. Obviamente que se você coloca uma bola muito grande, ela evita essa bola muito grande porque ela quer comer, mas ela não quer ser comida. E essa resposta, ela depende do estado nutricional do bicho. Então, olha para você ver como é que essa interface entre cérebro e intestino é muito importante. Então, quando o bicho está com fome, essa larva do zebrafish está com fome, ela nada ativamente em direção à partícula pequena e ela deixa de evitar partículas de tamanho intermediário. Eu interpreto isso, a mensagem que eu queria passar aqui para vocês de uma maneira mais grosseira, é que essa larvinha ela assume um risco maior de explorar um ambiente em busca do alimento. Quando ela está saciada, ela para de nadar ativamente em torno, em busca da partícula pequena, e começa a evitar as partículas de tamanho intermediário que antes ela não evitava, quando ela estava com fome. E isso é uma resposta que está relacionada ao estresse também. Então a gente, de novo, tem o eixo neuroendócrino participando aí, é um eixo dependente de cortisol. A mesma coisa a gente vê uma resposta muito semelhante no camundongo. Se você pega e coloca uma fibra ótica, né, num camundongo e estimula um núcleo específico no cérebro dele, esse camundongo que estava fugindo antes de um determinado estímulo na gaiola,
você estimula aquele núcleo naquela hora, ele muda o comportamento e vai atrás. Então você tem essa alteração de fuga e como é que chama? E predação, né? É muito evidente isso. Então, nos dois animais são núcleos diferentes, porque os cérebros são diferentes, mas a resposta final é muito parecida. Beleza. Tem mais uma pergunta. Se você tem medo de um determinado alimento e come esse alimento, você pode desenvolver sintomas fisicamente? Tem, pode. Pode. Com relação ao medo, eu não sei. Mas eu vou falar de um experimento que é relativamente clássico, né, que mede esse reflexo. Os caras pegaram, obviamente, todos os grupos de controle, tá, gente? Aqui a gente está falando de um experimento responsável, mas é que eu não estou falando todos os grupos para não encher o saco aqui. Mas eles pegaram um animal e deram um estímulo auditivo para esse bicho. Então, sei lá, para pegar aqui no prato aqui da bateria aqui que vocês estão vendo, e pá! E toda vez que eu fizer isso aqui, eu dou uma bactéria para o animal por via oral que ele passa mal. Então, toda vez que eu vou dar essa bactéria, eu associo isso a um estímulo auditivo do prato batendo. Então, eles mediram essa resposta, era uma resposta, inclusive, associada a uma resposta imunológica no intestino, tá? Por degranulação de granulose, que eles mediram isso, e fizeram isso. E depois de um tempo, eles pararam de dar a bactéria, que era o que fazia o bicho passar mal, e deram um sinal auditivo. O bicho passou mal. Inclusive com degranulação de células do sistema imunológico. Então, é por isso que, sei lá, você comeu, passou muito mal, aí você fala assim, qualquer coisa que te lembra aquela experiência, te embrulha o estômago, pode causar um mal-estar, a gente pode estar falando do mesmo tipo de reflexo, tá bom? Beleza. Posso complementar isso? Uhum. Uma coisa rapidinho? Tá. Que ela, na verdade, não foi alvo da pergunta, mas eu acho que é importante a gente discutir aqui. Porque a gente falou de preferência alimentar e agora falou de passar mal, medo de comer determinado alimento. Nós temos isso meio que um programa sensorial que dá uma resposta muito legal para a gente. Então você pega glicose, carboidrato, né? Que é uma coisa sensacional de a gente comer, todo mundo gosta. Tá na hora do jantar, falar um monte de comida aqui é sacanagem. Nossa, até fiquei, tá vendo? Lembrei da comida aqui, eu até me perdi. Pronto, lembrei. Então você pega a glicose, ela é muito saborosa. Então a gente tem uma atração por comer alimento rico em carboidrato. Mesma coisa com gordura, né? São alimentos, do ponto de vista custo-benefício energético, muito legal também, muito, muito interessantes. Agora, o que fica legal é quando a gente começa a brincar com botões gustativos e o sabor, o H+, que é o azedo, pH baixo, azedo, e o amargo. A gente evita isso, né? Se você não sabe o que é um alimento e come o treco tá azedo, você já fica meio assim, que eu vou comer esse treco aqui não, tá estragado. Por quê? Quando a bactéria está crescendo ali no leite, por exemplo, ela está produzindo ácido, né? E durante a fermentação. Então o negócio fica azedo, diminui o pH. E o amargo está associado a toxinas que a gente encontra na natureza. Então a gente evita isso. Então, para a gente, nós temos que, no final das contas, aprender que esse alimento não faz mal, perder, teoricamente, essa restrição, essa aversão, e aí a gente consegue tomar aquela classe de alimento. Então, cerveja, café sem açúcar. Aí o cara precisa da cafeína e pega o cafezinho e ele senta de açúcar para a cafeína ficar gostosa dele ingerir, mais ou menos uma coisa assim. E o sal é uma coisa fenomenal. O sal é violentíssimo. Gente, eu acho que o povo do Masterchef, vocês deviam mandar isso aqui para o jurado do Masterchef. Juro. Porque se o dia que a pessoa vê isso, vai fazer todo sentido na vida dela.
Porque o tempero é uma coisa boa. A gente tempera a comida para o treco ficar mais gostoso. Você tem uma carne, a carne é uma delícia, mas você coloca um temperinho e ela fica, né? Aquela coisa que o cara vai para a final do MasterChef e ganha o programa. Agora, se ele erra no tempero, coloca tempero demais, o negócio fica ruim. Aí aquele jurado lá vai descascar o cara, entendeu? Porque ficou ruim, ele errou. Por que fica ruim com excesso de sal se o sal deixa bom? Porque quando a gente tem uma concentração de baixa a média de sal, nós estamos trabalhando com um tipo de botão gustativo. Então, isso está associado a um sabor agradável, a palatabilidade do alimento. Quando a gente erra o sal, e coloca o sal aqui, esse tanto, além desses botões gustativos de palatabilidade, um negócio que é bom, esse excesso de sódio, ele estimula os botões gustativos associados com o amargo e o azedo, que a primeira coisa é a aversão. Então, você errou no tempero, ferrou. Mas tem conserto. E aí é que tá, que o participante do MasterChef também devia ver essa live. Porque algumas substâncias inibem esses botões gustativos associados ao azedo e ao amargo. Aí o cara errou o tempero e ele pode consertar, não sei se vai ficar bom, mas é uma chance ele consertar essa questão do sal. Tá? Então é tudo meio que, a gente fala de preferência alimentar, evita determinado alimento, a experiência também conta muito com isso, aquele do estímulo auditivo foi legal de falar, tem muita coisa. E eu sei que, nossa, eu estou falando aqui demais, desculpa, gente, mas assim... Pode falar à vontade. Uma coisa que eu acho que é muito legal, e aí eu vou querer falar isso aqui, porque senão eu vou esquecer. Tá vendo? Eu já até esqueci. Falar que eu esqueci, eu já esqueci. Botei pressão em mim mesmo para não esquecer. O que eu estava falando? Falei da preferência. Lembrei. Isso é muito importante. Porque as pessoas que me convidaram aqui são acadêmicos do curso de terapia ocupacional. E tem uma coisa que eu acho que é fantástica. Porque quando a gente pensa em alimentação, a gente simplifica muito, né? Botar um treco na boca, mastigar, engolir, pronto, acabou. Alimentou. Mas quando você vai entender todos os processos associados a isso, então veja bem, a gente está escolhendo o que a gente vai comer. Vocês viram a complexidade que isso causa, né? Que está envolvido na simples escolha de um alimento. Mas você ir até o alimento, capturar, pegar o alimento e comer esse alimento são coisas ainda mais complexas. Então eu vou falar aqui de um estudo, que é um estudo lindo, que o pessoal mostrou que os núcleos centrais que regulam o animal, o camundongo, que é um modelo experimental que eles puderam fazer isso, de ir atrás do alimento, de um grilo, por exemplo, um grilo está vivo, na gaiola dele, e dele matar o grilo e comer, são núcleos relacionados, mas diferentes. Então eles começaram a lesar e estimular núcleos de maneira isolada e específica e viram que eles conseguiam fazer o animal ir até o grilo, mas ele não matava. Então o bicho ficava lá, segurando o bicho, tipo assim, my precious, entendeu? É o Smeagol com o anel. Não fazia nada com aquele negócio. Não matava. Por outro lado, eles estimulavam o núcleo que está envolvido com a alimentação. Gente, isso é espetacular. Quando eu mostro esse vídeo na aula, o povo não entende o que está acontecendo. Então eu começo assim, eu vou fazendo um suspense. Então tem lá, o bicho tem uma tampinha de garrafa PET, por exemplo. Aí você estimula esse núcleo, o bicho começa a comer a tampinha. Isso não tem valor nutricional nenhum. Você coloca um toco de madeira, o bicho começa a comer o toco de madeira. E é verdade. São objetos sem, como é que eu posso dizer, sem nenhum recurso, nenhum valor nutricional associado a ele. Mas o mais impressionante é que quando você estimula um núcleo específico, o bicho não tem nada, gente, não tem nem maravilha na gaiola do bicho. E o povo está lá filmando. Aí o bicho vai, pega a mãozinha e começa a comer.
mas não tem nada na mão dele. Nada. Aí ele para e o bicho fica assim, até brinca aqui, imagina o que aconteceu, né? É mais ou menos, sei lá, o cara na balada lá e não lembra que. Não, mentira, tá, gente? É outra coisa, mas ele come, ele tem todo o reflexo, a postura de alimentação, ele está segurando o ar e mastigando o ar como se ele estivesse comendo. É uma loucura. Então, para vocês que são profissionais e que estão aí na clínica, para vocês entenderem o hábito alimentar e a relação da pessoa, do paciente com o alimento, é algo extremamente complexo. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Que isso pode refletir algo aí, sim, de origem neural, mas que o reflexo é alimentar, tá? E não é frescura, não vai seguir o conselho da avó, se deixar com fome ele vai comer, ou ele vai deixar de comer tal coisa, porque não vai. Isso pode ser um problema, uma lesão, ou qualquer, sei lá, um tumor, alguma coisa assim, tá bom? Era isso que eu queria falar, não podia deixar de falar isso para vocês. Tem mais umas perguntas, mas eu queria fazer uma antes para aproveitar o gatilho. Pode. Então, tem muita, hoje é moda, né, jejum intermitentes. E assim, as pessoas fazem às vezes com base em receitas generalistas, né, de internet que não tem nenhum embasamento. Ou então fazem de livre-arbítrio, né? Vou fazer, ficar sem comer tantas horas, porque eu acho que eu vou emagrecer. E pensando nisso, nessa linha de pessoas que trabalham em clínica e tudo mais, eu queria saber os possíveis impactos de uma pessoa que adota um regime intermitente para uma pessoa saudável, né, fisicamente ou em questão de estresse, e para pessoas também que já têm alguma condição, se isso pode ser pior ainda. Aí a primeira coisa, né, que fazer para esse paciente é um acompanhamento nutricional com o nutricionista. Porque quando você está falando de dieta, e quem perguntou do mito lá atrás, esse é outro mito, né? Que eu esqueci de mencionar um mito importantíssimo, são os caras que influenciam da dieta do, sei lá, do livro do Monteiro Lobato, dieta da Narizinho, da Dona Benta, qualquer coisa nesse sentido, que o cara fala que funciona, mas sem comprovação científica nenhum, sem conhecimento nenhum para fazer isso. Ou fala que é para ingerir proteína e não pode fazer isso. Então, esse é um ponto de vista muito importante. Sobre o jejum intermitente, assim, eu não sou nutricionista, apesar de dar aula para nutrição, eu sou biólogo, tá, gente? Então, eu nem falo muito sobre jejum intermitente porque eu não tenho conhecimento para tal. Eu posso até indicar pessoas, uma ex-aluna minha gravou, eu vi um vídeo dela na internet falando sobre jejum intermitente, eu posso passar depois e vocês divulgam aí. Mas o jejum intermitente, basicamente, assim, muito grosseiramente, ele é uma redução na ingestão calórica que acontece principalmente em dias específicos, né? E geralmente em dias, não em dias consecutivos, tá? Então, da semana. Com relação a malefício ou benefício, tem que calcular quantas calorias a pessoa precisa de ingerir na dieta dela, né? Porque se ela ingerir de menos ou de mais, ela não vai sofrer efeito, vai ser deletério ou não vai resolver o problema dela. Então, tem que ter esse cálculo. Agora, para uma pessoa que é saudável, pode ser feito também, tá? Você pensar no jejum intermitente, você pode numa janela aí que você deixa de comer, né? De 16 horas, por exemplo, você pode fazer. Eu já li alguns trabalhos sobre jejum intermitente, em que o cara mostra, por exemplo, né, que durante esse protocolo de jejum intermitente, você tem a produção de alguns fatores neurotróficos. Então, ele associa isso até do ponto de vista evolutivo, que a gente não tem, por exemplo, alimento disponível. A gente hoje tem no supermercado, né? Mas estou pensando nos nossos antepassados, que eram caçadores-coletores, eles ficavam um tempo sem se alimentar. E quando o bicho
ou a gente, né, na época, tinha a oportunidade de pegar, capturar algum alimento, a nossa função neurológica ela tinha que estar, porque ou você pega ou você morre de fome, é basicamente isso. Então, ele justifica muito dessas associações benéficas do jejum intermitente do ponto de vista central com essa necessidade de aumento cognitivo para um momento em que ou pega comida ou morre. Eu sei que eu não respondi muito sua pergunta, mas é porque realmente, do ponto de vista clínico, eu não sei te falar. Mas tá? respondeu sim, era essa curiosidade mesmo. Próxima. Como o cérebro sabe que estamos saciados? Como o cérebro sabe que estamos saciados? De várias formas. Então, você tem nutriente informando isso, você tem os órgãos relacionados ao metabolismo, que também informam sobre o estado energético do organismo. Obviamente, nós temos alguns hormônios associados à saciedade, né? A leptina é o mais clássico deles. Então, se você pegar, é muito famoso o animal que é deficiente ou para o hormônio ou para o receptor do hormônio, é um animal obeso, né? Então, a leptina, ela manda essa informação de saciedade também. Então, a gente tem o próprio sistema nervoso, pode mandar essa informação via sistema de recompensa, né? Então aí o animal, gente, desculpa, é porque eu sou biólogo, é só dos bichos, tá? Então a pessoa ou o animal, a pessoa pode ser um animal, ela deixa de procurar a comida, tá? Tem uma outra coisa que é interessante, é que esses hormônios, eles também atuam nos botões gustativos, no limiar de disparo dos botões gustativos. Então, o que era palatável perde um pouco a graça. Então, por isso que vem aquele ditado, né? O tempero é a melhor fome, e é mesmo. E é mesmo. Então, é outra coisa do MasterChef. Entrega o seu prato no final do tempo, porque o povo vai estar com fome. E se você for o último candidato, perdeu. Pode Eu devia ser consultor do coach do MasterChef, tá vendo? Existe mesmo quinto sabor que chamam de umami e que gosto teria? Existe. Que gosto teria? Não sei, acho que talvez seja uma potencialização dos sabores, né? Associado com esse umami, mas existe sim esse sabor. Falaram que é o que é o quinto sabor? Isso. Existe sim. Agora ele não é um sabor que talvez a gente consiga separar, que nem a gente separa salgado, azedo, doce, amargo, tá? Ele é a famosa explosão de sabor, talvez esteja relacionado com essa potencialização de sabor. O que é muito importante aqui, que me lembrou que eu queria discutir também, é que, por exemplo, você pega a saliva, né? E tem um monte de saliva, aí um monte de enzima, perdão, na saliva. Os livros de fisiologia classicamente trazem essas enzimas como o início da digestão. Por exemplo, início da digestão de carboidrato por causa da amilase salivar. Está errado? Não está errado. Mas eu acho que é uma visão que ela acaba impedindo você de ver uma figura mais ampla, um cenário mais amplo que acontece ali. Porque os botões gustativos, de novo, eles têm esses receptores que reconhecem o produto de quebra do carboidrato. Então, eu acredito que está muito mais, no meu ponto de vista, né, muito mais associado à palatabilidade do alimento do que com relação à digestão. O exemplo mais clássico disso é com relação à gordura. Porque, se você lembrar lá da histologia, a sua língua tem glândula, uma glândula serosa, que secreta proteína, que é a glândula de von Ebner. E o ducto dela sai lá na cavidade, na vala
da papila circunvalada. E esse produto de secreção tem uma enzima que é a lipase, a lipase salivar. E ela quebra a gordura, um pouquinho desse ácido graxo, que é reconhecido pelo botão gustativo. Então é por isso que, sei lá, a pessoa não come vegetal, mas ela vai no restaurante japonês e pede aquele teppanyaki, sei lá, que é vegetal frito, tem carboidrato na massa e ele é frito o negócio, aí acha uma delícia, entendeu? Porque tem o carboidrato e a gordura que tornam tudo muito mais palatável. A coxinha de frango catupiry, por exemplo, perfeito, né? Então tem muita coisa assim. Isso eu acho que é interessante de sempre ter em mente. Com relação à parte da digestão, não está errado, mas eu só gosto de dar um exemplo. Em laboratório, quando você vai corar uma lâmina de fígado com PAS, você já viu isso em histologia, por exemplo. Aí fica aquele glicogênio. Aí, se você está no laboratório rico, você compra a amilase da sigma e incuba a lâmina com a amilase da sigma por um tempo e cora com PAS. Se a coloração desaparecer, é porque era glicogênio, tá? Aí, se você está no laboratório que não tem, com escassez de recurso financeiro, o que você faz? Você bota a pessoa para dar uma babada em cima da lâmina e deixa aquele treco incubando por um tempo, 1 hora, por exemplo, e cora. Só que a gente está falando de uma incubação de 1 hora, num corte de 10 micrômetros. É como se estivesse comendo um carpaccio todo dia, ficando com aquele treco 1 hora. Quem que dá conta disso? Eu mastigo 3 vezes e engulo o negócio. Então, é por isso que eu acho que a visão maior de palatabilidade, não tanto de digestão, mas não está errado, tá? Beleza. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, temos que eu tenho mais perguntas. Coisa para falar. A Tamara está dizendo que ela consome bebida sem açúcar e adoçante há 5 anos. Qual possível mudança no organismo a nível de sinalização celular para passar a tolerar e gostar do café amargo e passar a detestar o açúcar? Boa pergunta. Eu não faço a menor ideia do que acontece em termos de adaptação para você começar a gostar do amargo, né? Do café. Por exemplo, eu passei por isso também, né? Eu tomava café altamente adoçado, com açúcar mesmo. Aí depois eu passei para adoçante. Aí depois eu parei de tomar tudo. Não, o café eu continuo tomando. Eu parei de tomar o artifício de adoçar. Eu acho que aí é uma questão de costume, né? Você ter a recompensa por tomar o café, ou a cafeína, ou o hábito social, alguma coisa assim. E isso demora um tempo. Agora, você tem também uma alteração nos receptores. Então, se você deixa de tomar açúcar, o que vai acontecer? Alguns desses receptores podem alterar a expressão, as enzimas que digerem, né, que trabalham nessa parte da digestão do açúcar, também pode alterar. Então é por isso que essas coisas você deve sempre fazer devagar, nada brusco, porque aí também separou tudo. Aí você vai e toma o negócio todo, você pode até passar mal, né? Justamente você precisa desse tempo de adaptação fisiológico. Agora, além de expressão de receptores e de coisas relacionadas a isso, enzimas e receptores, além disso, eu não sei muito o que te falar de sinalização celular, não, tá? Beleza. Gente, eu vou fazer a última pergunta para o professor André e depois deixar ele falar as coisas que ele ainda queria tá falando, para a gente não estender muito o horário da live, tá bom? Então, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa aí nos próximos 5 minutinhos, essa é a hora. Vai ver 500 perguntas, né? Porque quer até amanhã. Não, gente, por favor, tá? Muitos lutadores têm o costume de perder até 5 quilos em um dia para um campeonato. Isso poderia trazer algum malefício neuroimunológico? Bem, não, assim, é extremo, né?
quando a gente fala de um negócio desse, a gente está falando de uma abordagem extrema. Tem que ver, assim, que geralmente acontece é que a pessoa também está perdendo muita água, né? Quer dizer, quando isso acontece com a gente, meio que não precisa ser um atleta. É claro que no atleta isso é uma condição extrema e que eu espero que seja feito de uma forma controlada. Eu não desconheço esses protocolos, tá? Então não vou entrar neles. Mas no nosso dia a dia, a gente passa mal. E quando a gente passa mal, a gente tem até o costume de brincar, não, esse negócio aqui me fez bem, eu ia pegar essa doença aqui, ela me emagrece, porque você perdeu água, né? Então, assim, tá errado, você tem que se reidratar. Agora, tem que tomar muito cuidado, obviamente, que isso tem que ser feito com acompanhamento profissional. A longo prazo, eu desconheço a literatura nessa área. Posso sugerir depois, para a pessoa que fez essa pergunta, né, encaminhá-la a profissionais que provavelmente vão saber responder muito melhor do que eu. Tá? Eu conheço pessoas que trabalham com nutrição esportiva e fisiologia do exercício que vão poder te responder isso melhor. Então eu prefiro ficar só até aqui para não criar eu mesmo um mito, né, na área deles. É isso, sem mais perguntas por agora. Beleza. E aí, se a gente tiver que encerrar, por exemplo, 1h30, daqui a 5 minutos, eu queria encerrar colocando uma coisa para vocês pensarem e resolver. Não, a gente vai ter resposta aqui. Eu vou dar a resposta para vocês não morrerem de curiosidade. Né? Até parece que isso vai acontecer. Mas existe essa relação entre intestino e cérebro, ela é muito também importante. Não é importante aqui, é fenomenal o negócio. Porque, pensa bem, se você causa dor no animal, então você pega a patinha dele, se você pega a patinha dele e injeta formol, por exemplo, uma substância à base de formol, isso vai causar um processo inflamatório na pata, e esse processo inflamatório, obviamente, vai alterar a percepção de dor do animal. Então, se você colocar a patinha do bicho aqui e vier com um aparelhinho e fizer uma pressão sobre a pata, o animal que está ok, saudável, ele vai ter uma tolerância à dor muito maior do que o animal que você fez essa injeção e vai tirar a patinha com uma pressão muito menor. Olha o que acontece quando você deixa, olha como se eu pudesse mostrar para vocês, né? Mas pensa então no que acontece no animal quando a gente deixa ele em jejum. Porque aí esse bicho tem um problema. Ele está machucado, mas ele precisa de ir atrás do alimento. Como é que ele resolve esse paradoxo? Ele se movimenta e corre o risco daquela ferida, aquela dor incapacitante ali. Ele vai continuar o ciclo de machucado atrás do alimento, ou ele vai morrer de fome. Quer dizer, ele está quase que entre a cruz e a espada, né? Então existe um núcleo no sistema nervoso central que faz essa mediação. E como é que essa mediação ela é feita? Sensacional. O bicho está com dor. Quando ele fica com fome, esse núcleo aumenta o limiar de dor, ou seja, aquele estímulo que era doloroso para o bicho passa a ser tolerável. Então ele vai atrás da comida, come. Quando ele se sacia, esse limiar de dor volta para cá e aí fica quieto no lugar dele. Isso é sensacional. Tá? Então, tudo o que eu quis falar aqui para vocês é que para vocês pensarem a próxima vez que vocês comerem, e o bom dessa live é que vocês podem assistir ela 3 vezes ao dia, por exemplo. Vocês podem pensar nessas coisas 3, 4 vezes ao dia, toda vez que você come. Eu tenho vontade de comer, você vai lembrar de mim. Tá vendo? Aqui, ó, minha cara aqui, ó. Vai vir na cabeça de vocês, pronto. Hipnotizei vocês. Justamente porque é muito mais complexo. Então, se você decidiu comer alguma coisa, teve prazer em comer aquilo, sentiu saciado, ou em uma condição que você não estava muito bem, aquilo ali foi... Gente, vocês têm que pensar que isso é muito complexo,
o tempo inteiro essas sutilezas estão acontecendo em vocês, nos seus pacientes. Então, reflitam sobre o sistema digestório novamente, que ele não é só um tubo em que você come, digere, absorve e o que não foi digerido ou absorvido é evacuado, tá? É muito mais complexo, é muito mais interessante do que isso. Então, eu estou aqui. Se vocês quiserem fazer algumas últimas perguntas, eu consigo responder alguma. Gente, é isso. Quiserem fazer as últimas perguntas, podem fazer. Fale agora ou calem-se para sempre. Não? Bom, então é isso, gente. Queria agradecer